Não importam as circunstâncias. Que circunstâncias você tem enfrentado na sua vida? Será que de fato nós estamos dispostos a adorar a Deus em todas as circunstâncias? Jesus tinha passado 40 dias sem se alimentar. As circunstâncias eram difíceis. Ele sentiu fome. E mesmo assim o inimigo não deu trégua. Aliás, o inimigo das nossas almas, ele vem a te atacar exatamente quando você está vulnerável, quando você está fraco. Só que a palavra de Deus nos revela que quando nós estamos fracos é que nós somos fortes. Por quê? Porque devemos confiar no Senhor. Cada vez que nós depositamos a nossa confiança em nós próprios, então sim, o inimigo, ele vai nos derrubar. Mas se nós confiarmos no Senhor, Ele é poderoso para nos dar vitória. Amém? Amém. Não importa a circunstância. Nós queremos meditar na palavra de Deus e eu quero te convidar a ir até Isaías. Isaías capítulo 21, versos 1 a 4. No domingo passado nós falamos sobre o que a Bíblia apresenta a respeito do ser humano. Que nós somos corpo, nós sentimos. Nosso corpo sente fome, nosso corpo sente dor, nosso corpo sente frio, sente calor, sente sede. Mas também nós somos alma, psique. E a nossa alma, ela precisa ser resgatada, ela precisa ser restaurada. Mas quando nós encontramos Cristo e a sua palavra, ela nos faz nascer de novo. Pedro fala que nós somos regenerados não de uma semente corruptível. Quando os nossos pais nos geraram, nós fomos gerados uma semente corruptível. E quando nós nos reproduzimos, os nossos filhos nascem à nossa imagem e semelhança. Por isso é necessário um novo nascimento. O que é nascido da carne, Jesus diz para Nicodemos, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Atos 3, 21, fala que Jesus está no céu, aguardando até que todas as coisas na terra sejam restauradas. Quando algo é restaurado, você não restaura algo que não existe. Você não restaura algo que não tem valor. Você não vai investir tempo e dinheiro para restaurar algo que você não gosta. Quando a Bíblia fala que Deus está fazendo uma boa obra em nós e esta obra é de restauração, nós precisamos entender em que área Deus está trabalhando. Está trabalhando na nossa alma. Porque o que é nascido de Deus tem a mente de Cristo. Concordam comigo? 1 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16, Paulo fala que quem está unido com Cristo, capítulo 6, verso 17, é um só espírito com ele. Se Cristo é o cabeça e nós somos membros do corpo de Cristo, nós estamos unidos com Cristo. Efésios 1, verso 3, nos diz que todas as bênçãos em Cristo também são nossas. No capítulo 2, no verso 6, ele diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então nós precisamos entender qual é a nossa identidade em Cristo. Porque o diabo, ele vai soprar no seu ouvido como soprou no ouvido de Jesus. Se você é filho de Deus, então faz isso. Ele vai tentar você também, como tentou Jesus. Ele é astuto, ele é esperto, ele enganou Eva. 2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz, olha, assim como Eva foi enganada, eu suspeito que vocês acabem sendo enganados também. E Paulo fala nessa mesma carta, nós não ignoramos os seus desígnios, seus ardis. O inimigo das nossas almas quer nos matar, roubar e destruir. E essa é a agenda dele. Jesus diz que essa é a agenda dele.
precisamos estar atentos. Precisamos entregar a nossa alma à restauração. Porque desde o ventre, domingo passado nós mencionamos isso, desde o ventre nós fomos tatuados com muitas coisas. Fomos marcados, trazemos cicatrizes. Se você pode me dizer que não tem uma cicatriz, eu digo que você é mentiroso, porque na sua frente tem uma cicatriz bem grande, que a gente chama de umbigo. Essa é a primeira cicatriz que a gente traz externa no corpo. E outras cicatrizes nós carregamos nas nossas mãos, nos pés, nas costas. São cicatrizes que a vida nos dá. Mas e as cicatrizes na alma, que ninguém vê? Qual é o conceito de vocês a respeito do profeta Isaías? Vocês acham que o profeta Isaías é um profeta meia boca? É um bom profeta? Ele é um profeta parecido com Jonas, que fugiu de Deus e depois ele acabou indo lá, e mesmo pregando e vendo o povo de Nínive se converter, ele ainda ficou resistente. E ele diz, olha Deus, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. É por isso que eu não queria vir pregar, porque eu sabia que eles iam se arrepender e o Senhor não ia destruir eles, e eu queria que o Senhor destruísse eles. Mas quando nós olhamos para Isaías, nós admiramos Isaías. Isaías é o evangelista do Antigo Testamento. Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus cita Isaías inúmeras vezes. Isaías teve uma experiência tremenda com Deus. Isaías foi arrebatado. Isaías começa pregando a palavra de Deus. Ele morava em Jerusalém. E muitas vezes, até o capítulo 5, ele diz, ai, 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 ai de vocês que fazem isso, ai de vocês que fazem aquilo. Mas no capítulo 6, a Bíblia nos diz que ele teve um encontro com Deus no seu santo templo. E ele foi como se fosse arrebatado para a presença de Deus. E quando ele vê Deus, ele diz, ai de mim. Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por que Isaías diz que os lábios dele estavam impuros, e por que o povo de Israel era um povo de lábios impuros? Porque eles não estavam usando a sua boca não para glorificar a Deus. Eles estavam usando a sua boca para maledicência. Estavam usando a sua boca para exaltar outros deuses. Estavam usando a sua boca para murmuração, reclamação. Se você estuda os 66 capítulos de Isaías, você vai encontrar um raio-x do povo de Israel no ano 700 a.C. Deus trouxe a Isaías revelações tremendas. Você consideraria um profeta que anda pelado 3 anos, nu e descalço, um profeta de Deus? Fala sério. Você consideraria as palavras desse profeta como palavras de Deus, depois de ele andar 3 anos nu e descalço? Nós nos colocamos muito fácil na cadeira de juiz e tomamos o lugar de Deus. Olha o capítulo 20 de Isaías. Você está no capítulo 21 que nós vamos estudar hoje, mas eu te convido a voltar um capítulo. No ano em que Tartã foi para Asdod, enviado por Sargão, rei da Assíria, ele atacou e a tomou. Sargão levou o reino de Israel às 10 tribos do norte, no ano 722, levou e acabou com o reino do norte. Durante 390 anos, o reino de Israel viveu como um reino. E nesse mesmo tempo, o neto de Davi, que era Roboão, ele assumiu o governo em
Jerusalém, e o reino se dividiu entre Judá e Israel, o reino do norte e o reino do sul. Esse Sargão é o rei que levou cativo os israelitas, espalhou eles por entre os povos e trouxe para Israel outros povos pagãos, povos que adoravam outros deuses. Você vai encontrar essa história lá no Antigo Testamento, no livro das Crônicas e no livro dos Reis. Esse é o período em que Isaías está vivendo. Ele está profetizando para o Reino do Sul, mas ele está identificando a data em que está profetizando. Verso 2. Nessa ocasião o Senhor falou por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, tira as vestes de saco que cobre tuas costas e as sandálias dos teus pés. Algumas traduções colocam: tira o cilício. Ele vestia roupas e agora ficou nu e descalço. Ele assim fez, andou seminu e descalço. Então o Senhor disse: assim como o meu servo Isaías andou seminu ou nu, algumas traduções colocam, e descalço por 3 anos, como sinal e alerta contra o Egito e contra a Etiópia. Quando nós temos um encontro real com Deus, como Isaías teve no capítulo 6, ele não apenas ouviu o chamado de Deus e foi ser um profeta de Deus, mas ele teve uma intimidade tão grande com Deus. Deus deu a ele um privilégio tão grande que ele viu os querubins cantando santo, santo, santo e voando em volta do trono na presença de Deus. Esse profeta não podia duvidar da palavra de Deus. Capítulo 21, ele recebe uma revelação da parte de Deus, que é o texto que nós queremos meditar hoje. Diz assim: mensagem acerca do deserto que está junto ao mar. Ele vem do deserto, de uma terra horrível, como os tufões do sul, que arrastam tudo. Eu tive uma terrível visão. O traidor continua traindo, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão. Elão é Irã. Sitia, ó Média, também aquela área ali ao lado do Irã. Já fiz cessar todo o seu gemido. Por isso, fiquei muito angustiado, tive dores, como as dores de mulher no parto. Estou tão atribulado que não consigo ouvir, e tão pasmo que não consigo ver. Meu coração está agitado, fico apavorado, com horror. Desejava tanto o anoitecer, mas ele se tornou terrível para mim. Como é que estava a alma de Isaías nessas circunstâncias? Isaías deixa a expressão clara nesse texto de como ele estava. Por isso eu gostaria de meditar com vocês debaixo do tema uma alma angustiada. Quando Jesus estava naquela semana e naquela noite, antes de ser preso, maltratado, humilhado, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. A nossa alma pode estar angustiada. E o profeta Isaías, ele demonstra isso. Ele demonstra com palavras claras, como que um cenário que nós podemos até vislumbrar. Eu gostaria de meditar sobre apenas 3 lições desse texto. Quando nós estamos angustiados, nós não conseguimos ouvir direito. Uma pessoa que está angustiada, uma pessoa que está com angústia na sua alma, ela está atribulada, ela não consegue ouvir direito. Pode aconselhar como for.
pode dar os melhores conselhos, mas a pessoa está impossibilitada de ouvir. Ela tranca os seus ouvidos. Não adianta nós ouvirmos um conselho e não praticá-lo. Tiago, irmão de Jesus, ele diz: sede operosos praticantes e não apenas ouvintes da palavra, porque você, quando faz isso, está se enganando a si próprio. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Do contrário, ela não vai fazer sentido para nós. Quando o nosso coração está angustiado, podem vir bons conselheiros, mas nosso coração continua cativo à angústia. É um processo, é um tempo de libertação, é um tempo de restauração. E quando Deus olha do céu para a terra e vê seus filhos com as suas almas angustiadas, fala com sinceridade, se você vê o seu filho com angústia no coração, você não faria de tudo para tirar ele daquela condição? E Deus fez. Deus não nos deixou apenas na angústia. Ele nos mandou o seu próprio Filho. E Ele disse: olha, no mundo vocês vão passar por circunstâncias constrangedoras, dificultosas, mas vocês precisam ter um bom ânimo. A palavra ânima em latim é alma. Um bom ânimo, uma boa alma. Agora, se eu não invisto na restauração da minha alma, ela para mim não tem valor. Porque você só vai investir naquilo que tem valor para você. Se a tua alma não tivesse valor, Deus não teria enviado Jesus para morrer por você e ressuscitar por você. Deus não teria enviado o Espírito Santo para fazer essa boa obra em você até o dia de Cristo Jesus. A nossa alma precisa ser tratada. Nós precisamos ser curados. Quando os irmãos de José foram até o Egito, eles passaram um tempo ali, 17 anos para ser mais preciso. Seu pai foi junto, e de repente o pai falece, e os irmãos começaram a sentir medo, angústia, por causa do seu irmão. Ele era o vice-regente de todo o império do Egito. Agora sim que o nosso papai faleceu, ele vai se vingar da gente. E então eles fazem uma comitiva, juntam os irmãos, e os 11 vão falar com José. E eles inventam uma mentira, eles dizem: ó, papai antes de morrer, ele disse que é para tu perdoar a gente. Mesmo depois de 17 anos, José dando provas, desde quando eles foram a primeira, a segunda viagem lá para buscar alimento no Egito, José se manifestou para eles, ele abriu a casa dele, ele colocou eles para morar por 17 anos na melhor terra do Egito. E de repente aqueles irmãos que há anos atrás haviam vendido ele como escravo para os ismaelitas, eles continuam pensando que José ainda não tinha mágoa no seu coração. Dizer que José não tinha mágoa no coração é mentira. Porque quando nasce o seu primeiro filho, depois que ele saiu da prisão, ele foi colocado como regente ao lado do faraó. Ele se casou e o primeiro filho dele, ele colocou o nome? Manassés. Sabe o que significa Manassés? Quase. Mas é o contrário. Deus me fez esquecer.
Sabe quando nós esquecemos de uma dor? Quando ela para de doer. Enquanto nós temos dor, a gente acorda de noite, ela está lá. Olha aqui, Isaías escreve aqui no verso 4. Ele desejava a noite. Quem gosta de dormir aqui? É maravilhoso a gente descansar, não é verdade? É muito bom. Só que a noite para Isaías agora se tornou um terror. Sabe o que é você passar a noite inteira virando de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, você vira com os pés para cá, com a cabeça para lá, você levanta, vai no banheiro, volta, vai na cozinha, toma um copo d'água, você não consegue pegar no sono? Angústia. Angústia. Quando nós identificamos que a nossa alma precisa de cura, alguns sintomas são angústia. Quando nós não conseguimos dormir direito. Nós não conseguimos ouvir mais. E o pior problema em ouvir, não é ouvir qualquer conversa, é ouvir Deus. Quem é que contou para Isaías que aquilo ia acontecer? Deus. A segunda coisa que Isaías mostra aqui é que ele não conseguia mais ver. A visão é aquilo que nos dirige. Quando nós perdemos a visão, nós paramos. Se nós não temos visão de onde e para onde nós estamos indo, para que ir? Sabe quando a pessoa entra em depressão? Ela perde a visão. A palavra depressão, ela é tomada emprestada da geografia. Uma depressão no terreno é como se fosse um vale profundo. É mais ou menos como o Salmo 23, no verso 4, Davi escreve: ainda que eu ande por um vale escuro, profundo, como a morte. Eu não vou ficar com medo. Os vales estão diante de nós. Agora, quando você está lá no vale, você perde a visão do alvo. E quando nós perdemos a visão do alvo, o que acontece? A gente começa a entrar em desespero. A gente perde as esperanças. Faz sentido o que eu estou falando para você? Quem já passou por situação assim? Olha, várias mãos levantadas. Então, estamos juntos? Nós precisamos ser restaurados na nossa alma ou não precisamos? Você lida com ela sozinho? Ou você precisa da ajuda de Deus? Você é autossuficiente? Ou você precisa da suficiência do alto? Aqueles irmãos foram lá conversar com José. Inventaram uma pequena história. E então José chorou. Já havia passado mais de 20 anos que ele havia perdoado seus irmãos. Já havia passado mais de 20 anos que o seu coração tinha sido curado. Mas o coração dos irmãos dele ainda precisavam de cura. E o texto da Bíblia, em Gênesis, nos diz que José falou ao coração deles. O coração de José havia sido tratado. Deus havia tratado o coração de José. Mas o coração de Rúben até Benjamim precisavam de tratamento. E então José falou ao coração deles. Jesus é o homem perfeito, o varão perfeito. Mas José agiu na semelhança, um tipo da atitude de Jesus. Ele se tornou escravo para nos livrar e nos libertar. Ele foi sentado ao lado direito do faraó. Jesus está sentado ao lado direito do Pai. Amém? Ele foi pai de Efraim. Efraim é Israel. É o reino de Israel que Isaías está dizendo aqui que foi deportado. Hoje Deus está reunindo o Israel espiritual, que são pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Você faz parte do plano de Deus.
Você acha que Deus vai investir em algo que não tem valor? Talvez o diabo diga, você não tem valor, você não vale nada, e talvez você se sinta assim. Quantos de nós passaram por essa tentação essa semana? Eu sou honesto em confessar publicamente, eu passei por isso essa semana pelo menos 2 vezes. O diabo, ele quer que você perca a visão da palavra de Deus no seu coração. Ele quer que você perca a sua identidade. Ele quer que você perca a sua autoridade no nome de Jesus. E ele sempre vai vir. E de novo ele vai voltar. O texto da tentação de Jesus diz que ele se afastou até tempo oportuno. Não pensa que agora, porque nós estamos dentro do prédio da igreja, porque nós fomos batizados e agora o diabo não vai mais nos tentar. Jesus tinha acabado de sair de dentro da água do batismo. O Espírito Santo o havia revestido ele com sua presença gloriosa. E o que aconteceu no deserto? Qual é o Espírito que chegou perto dele? Isaías recebeu uma visão gloriosa de Deus. Isaías foi um dos profetas que mais falou sobre a vinda do Cristo, do Senhor da glória. É ele que disse, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, será chamado Emanuel. Quem é que fala isso? Isaías. Mas Isaías está dizendo nesse texto que ele continua sendo homem. Isaías está dizendo nesse texto que a sua alma precisava de cura. Isaías está dizendo que precisava da presença do Senhor. Essas 3 lições eu gostaria que você levasse para a sua casa e meditasse sobre ela. Quando você está angustiado, você perde a capacidade de ouvir. Não é que você não escuta nada, mas você tem dificuldade de ouvir. Quando você está angustiado, você perde a visão. Você tem dificuldade de ver com clareza. Faz sentido? E a terceira lição, quando você está angustiado, você fica inquieto. A noite, que deveria ser um lugar de prazer, de repouso, de descanso, se torna um leito de tortura. Se você já passou por isso ou está passando por isso, saiba que o Senhor Jesus, que Isaías anunciou, veio. No capítulo 53, Isaías diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O Evangelho de Mateus nos diz que ele levou as nossas enfermidades sobre si. Ele carregou elas. E o mesmo Mateus, ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, para que vocês encontrem descanso à vossa alma. Não é o vosso espírito, é a vossa alma. A Bíblia está repleta de conselhos assim. Então, quero te convidar a ficar em pé e vamos orar ao Senhor, que na semelhança do consolo que Isaías recebeu, e certamente ele recebeu, porque ele estava clamando não diante de uma porta, ele estava clamando diante dos céus, diante de Deus. Então, se você está angustiado, alguma coisa está tirando o seu sono, você perdeu a visão, você não está entendendo muito bem as coisas, você precisa que seus ouvidos sejam abertos, como Jesus veio e abriu os ouvidos aos surdos, deu visão aos cegos. Ele aliviou o fardo. Que ele venha nesta hora, pela presença gloriosa do Espírito Santo dele. E assim como o Espírito Santo, desde o início deste culto, foi convidado a passear em nosso meio, que ele tenha liberdade no seu coração de vir e aplicar
o bálsamo para curar a sua alma. Que você possa chegar em casa e, como o salmista disse, eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo. Que você possa voltar para casa e amanhã, quando você acordar, você ter a visão do que deve fazer. Que caminho seguir. Que você possa ouvir especialmente a palavra de Deus e, por que não, ouvir a direção de Deus. Em situações que talvez a Bíblia não traga, mas que Deus ama você e vai te orientar. Ele não vai te deixar inseguro. O profeta Isaías, no capítulo 30, ele fala que tem uma voz atrás que diz, anda por esse caminho, é por aqui. Esse é o nosso Deus. No capítulo 64 ele diz, olha, jamais se ouviu falar de um Deus assim, que trabalha a favor daqueles que esperam nele. Você espera no Senhor? Espera no Senhor. Coloca seu coração diante do Senhor. Abre o teu coração. Diga, Senhor, venha. Venha, ministra no meu coração. Senhor, entra no meu coração. Tira todas as mágoas, tira toda a dor que agora está doendo em mim. Que essas feridas sejam curadas, que elas sejam saradas. Que eu receba a tua cura. Derrama sobre mim teu bálsamo. Que pelas pisaduras do Senhor Jesus eu seja curado. Peça isso para Ele. Fale com o Senhor. Pai, aqui está o teu povo. O povo que te chama de Pai. O povo que se chama pelo teu nome. O Senhor mesmo disse que se nós nos humilharmos e orarmos, o Senhor ouvirá dos céus, virá, perdoará nosso pecado e sarará a nossa terra. Pai, nós colocamos diante de Ti corações, situações, circunstâncias que nós não sabemos como lidar com elas. Mas quando o Senhor abrir os nossos olhos, nós teremos a visão correta. Quando o Senhor abrir os nossos ouvidos, nós vamos ouvir a direção certa. Quando o Senhor nos restaurar, nós de fato encontraremos descanso. Socorre-nos na nossa fragilidade, Pai. Perdoa nossos pecados. Perdoa por tantas vezes nós acharmos que nós temos que resolver nossos problemas sozinhos. E deixamos de pedir a Tua ajuda. E deixamos de apresentar diante de Ti a nossa súplica. Visita-nos por Tua misericórdia e graça, Pai. Pedimos por isso no nome daquele que por nós entregou sua própria vida, que pagou o preço pelo nosso resgate. Assim como Pedro nos ensina que nós não fomos comprados por prata e ouro, que perdem seu valor, que podem ser roubados, que perdem a sua validade, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. É no nome dele, Pai, que nós colocamos a nossa alma diante do Senhor para ser restaurada. Queremos estar na casa do oleiro. Queremos ser moldados pelo Senhor. Pedimos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.